Bom dia, irmãos. Mais uma vez nos encontramos nesse domingo para juntos aprendermos do Senhor e glorificarmos o seu nome. Então, estamos iniciando a Escola Bíblica Online e eu quero pedir para que você abaixe a sua fronte, vamos orar, buscando do Senhor a direção para esse início de EBD. Querido Deus, a sua bondade se estende por todos os seus filhos, ó Deus, onde quer que esteja. E nós queremos te agradecer, ó Pai, porque mais um dia o Senhor nos concede aqui na face da terra, gozando de perfeita saúde para podermos louvar e adorar o teu nome. Fale conosco, ó Deus, nessa manhã, nos use como ferramenta em tuas mãos, para que possamos juntos explorar o texto e retirar deles, ó Deus, lições e riquezas para as nossas vidas, para que possamos crescer no conhecimento da tua palavra e na graça do Senhor que nos sustenta, Deus, e que nos mantém de pé. Obrigado por essa manhã. Continue conosco, eu oro e agradeço no precioso nome, pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos hoje falar sobre passado, futuro e presente. Três realidades, uma das quais nós não vivemos, porque esse passado que nós vamos falar, nós não estivemos, um passado bem remoto, mas nós também não estivemos no futuro, mas almejamos estar nesse futuro, e tem a ver o passado e o futuro em relação ao que nós estamos vivendo aqui, agora no presente. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre isso que nós vamos estudar. Mas antes de nós propriamente entrarmos no estudo, nós vamos preparar os nossos corações através de um cântico que fala sobre família, uma vez que nós estamos vivendo um mês da família. Então nós vamos ouvir esse cântico e na sequência do cântico nós vamos dar continuidade no estudo. Então vamos ouvir o cântico. Você
Agora que nós já fortalecemos nossos corações com esse cântico, já nos alegramos por ouvir do Senhor e o que Ele faz em nossas vidas e especificamente nas nossas famílias, o que nós vamos falar é exatamente sobre família, dando continuidade àquilo que já temos trabalhado. Então eu quero falar sobre o primeiro lar, o lar futuro, em relação à semelhança que tem entre o lar, o primeiro lar, que foi lá no Éden, no Jardim do Éden, e o lar futuro, do qual nós ainda não vivenciamos. Na verdade, não vivenciamos o lar, o primeiro lar, que iniciou com Adão e Eva, e não presenciamos ainda o futuro. Mas o futuro nós podemos presenciar. Então, eu quero fazer uma semelhança entre esses dois lares, para que nós possamos aprender aqui como viver ainda um pouco do que nós podemos viver enquanto aqui estivermos. Então, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, bem fácil, comecinho da Bíblia, Gênesis 2, versículo 18. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada, ou uma auxiliadora idônea, em algumas outras versões. O Senhor nosso Deus se manifesta, ou manifesta o seu amor e o seu cuidado para conosco, tendo como prioridade a família. Compreendemos melhor esse cuidado do Senhor para conosco, acerca que vamos conhecendo mais da sua palavra e preparando os nossos corações e preparando o próprio Deus através da sua escritura, o seu povo, para que possamos aprender mais do que ele tem para cada um de nós. A família é uma das áreas onde o amor de Deus demonstra mais intensamente, é demonstrado de uma forma mais intensa. Na aliança de amor que Deus estabeleceu com a criação, o seu povo, a família recebe um cuidado todo especial. Deus tem um cuidado todo especial porque é através da família que se mantém a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é constituída de família. Então as famílias precisam estar fortes, as famílias precisam estar nutridas, as famílias precisam estar edificadas na palavra do Senhor, para que possa viver aquilo pelo qual o Senhor instituiu, que foi a família. Assim, tanto o primeiro como o lar futuro nos dá vislumbres gloriosos de Deus e do seu projeto para a família. As lições que aprendemos sobre esses lares, tanto o primeiro lar, que foi lá no Jardim do Éden, como o segundo lar, que é no futuro, devem ser aplicadas no terceiro lar, que é a nossa casa, que é o presente, que é a maneira como nós estamos vivendo. Então, como o primeiro lar, o lar que se deu, que foi constituído ali no Jardim do Éden, esse lar é lugar de graça, ou da graça do Senhor Jesus. Depois de chamar a existência da criação, depois de constituir tudo, criar tudo, o Deus Trino criou o homem e a mulher à sua própria imagem. E no versículo 26 do capítulo 1 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E no 2:7, capítulo 2, versículo 7, ele diz: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então, Deus, depois de chamar a criação, fazer com que passasse a existir tudo aquilo que ele havia criado, ele, juntamente com Deus Filho, Deus Espírito Santo e o próprio Deus Pai, criou o homem e a mulher à sua própria imagem. Por ser criado à imagem de Deus, o homem tinha a capacidade de viver em comunhão com Deus e depois refletir a glória de Deus aos outros. Então, ele foi criado para refletir a glória de Deus aos outros. Após cada ato da criação, Deus pronunciou uma palavra. Você lembra qual foi essa palavra? Deus criou e dizia: era bom. E isso
era bom, e isso é bom. Foi essa palavra que Deus pronunciou todas as vezes que ele criou ou criava algo. Então o texto diz: e viu Deus que era bom. Mas quando nós vamos para o texto que nós lemos a princípio, Gênesis 2,18, quando Deus cria o homem, ele diz: não é bom, não é bom. Será que o homem não é bom? Se nós parássemos aqui, nós não entenderíamos nada. Mas a verdade é que Deus criou o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Se nós servimos a um Deus que é um Deus que trata de relacionamentos, um Deus que gosta de se relacionar com a sua criação, Deus então criou o homem para que se relacionasse. E quando Deus vê que toda a criação tinha um macho e tinha fêmea, Deus providenciou também a Adão alguém que lhe fosse ajudadora, que lhe fosse uma auxiliadora idônea. Não era bom que o homem estivesse só, porque Deus o projetou para viver em companhia e arrumou para ele uma companheira. Então Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou uma auxiliadora que lhe fosse adequada, que cumprisse os requisitos que Deus projetou no seu coração, na sua mente, para que assim constituísse a família. Então o lar criado por Deus para o homem tornou-se perfeito, porque havia alguém que o homem pudesse refletir a glória de Deus. Ao compreender esse aspecto do plano de Deus para a sua família, nosso pai Adão regozijou de alegria, pois a partir da criação, a mulher, o homem, compartilharam de toda a criação, como alguém que era carne da sua carne, ossos dos seus ossos, e com quem tornaria numa só carne. Então os dois passaram a ser e compartilhar da própria criação de Deus, criação que Deus ordenou a eles que tomassem conta e que cuidassem. Ambos, homem e mulher, receberam essa incumbência, a incumbência de governar a criação que lhe era submissa. Para tanto, Deus providenciou para ambos os recursos necessários, tudo aquilo que eles precisavam para continuar fazendo aquilo que Deus havia dado a eles como cumprimento, como incumbência. Então, em Gênesis 1, 29 e 30, Deus providencia tudo o que eles precisavam. Então, Gênesis 29, capítulo 1, versículo 29 diz: disse-lhe mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. Deus providenciou tudo o que o homem precisava para se manter, ter o seu físico nutrido e ter condições de governar, de direcionar, de fazer o que precisava ser feito. Então aqui nós vemos o amor de Deus na criação do primeiro lar, na criação do lar que se deu no Jardim do Éden. Vamos ver alguns princípios do lar do Jardim do Éden. E o primeiro princípio é: o Senhor Deus formou o homem e o colocou no jardim. Gênesis 1, 26. Deus é o Criador, soberano, Senhor, é o seu nome pessoal, revela seu relacionamento pessoal e seu compromisso com o homem e com a mulher. Portanto, Deus formou o homem e o colocou no jardim com uma incumbência. Deus construiu o lar, que é o jardim que estava no Éden. Esse santuário foi edificado e abastecido por Deus, era o lugar ao qual eles pertenciam, tanto o homem quanto a mulher, tanto Adão como Eva. O homem e mulher foram criados à imagem de Deus. E qual o propósito de terem sido criados à imagem de Deus? Porque eles tinham a capacidade para viver em comunhão íntima com Deus. Havia igualdade de posição como portadores
da imagem de Deus, como aqueles que refletiam a glória de Deus, porque tinham a imagem de Deus. Foram criados macho e fêmea. A igualdade não excluía a diversidade de sexos. A igualdade permitia que essa distinção fosse perfeitamente e complementar um ao outro. Portanto, o homem foi criado primeiro e deu nome à mulher. A ordem da criação e o privilégio de dar nome à mulher conferiram ao homem a responsabilidade da liderança, da autoridade na casa. Então, nós vemos que a responsabilidade é do homem em todas as questões, porque Deus constituiu o homem e a mulher no jardim do Éden, colocou para que eles tivessem um papel de comandar e governar toda a criação de Deus, mas deu a responsabilidade para o homem, a autoridade ao homem. A mulher seria a sua ajudadora, seria a sua auxiliadora, estaria sob submissão, ou seja, isso significa que ela estaria debaixo da mesma missão, mas com a autoridade do homem. O homem foi criado, então, primeiro. A mulher foi planejada para ser a sua auxiliadora. É a presença da mulher nesse contexto que dá inteireza ao lar do jardim, tornando completo tanto o lar, quanto o homem, quanto a família que se deu ali, quanto o primeiro casamento, que quando foi instituído através de Adão e Eva. Era uma só carne. Essa intimidade maravilhosa removeu a solidão de Adão e proclamou a centralidade do casamento. O fato de serem homem e mulher, marido e esposa, os dois numa só carne, exige um respeito mútuo. Então, ambos precisam respeitar uns aos outros. Ambos precisam amar um ao outro. Casamento significaria deixar pai e mãe. Adão e Eva seriam pais, tornariam-se pais à medida que fossem tendo filhos. E esses filhos deveriam se separar para construir seus próprios lares, o seu próprio casamento. Por meio desse processo, os relacionamentos ficariam fortalecidos e a unidade das famílias ficaria preservada. Então, alguns princípios do que se deu lá no jardim do Éden, o primeiro lar. O homem estava unido à sua esposa. Essa é uma linguagem pactual que reflete o compromisso de Deus para com os seus. Havia nudez, mas não vergonha. O homem e mulher podiam estar nus, um diante do outro, porque refletiam mutuamente a glória de Deus, sem ter vergonha de estarem daquela forma. Gênesis 2:25 retrata isso, e os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Adão e Eva tinham responsabilidades. O primeiro casal podia refletir mutuamente a glória de Deus e então voltar-se para a criação como uma unidade de propósito. Obedecer ao mandado de ser fecundo e de exercer o domínio sobre a terra, de governar a terra, de governar tudo que Deus havia criado e deixou como responsabilidade a eles. O lar do jardim era um santuário da graça, porque Deus estava lá e vivia em comunhão com os portadores da sua imagem. Adão e Eva contemplavam a glória de Deus e então tocavam um ao outro com a glória daquele amor, daquela união. Todas as responsabilidades de um para com o outro e de ambos para com a criação estavam em harmonia. Tudo corria na mais perfeita ordem. Todo comando que era dado era exercido, todo comando que era dado era obedecido. Não havia egoísmo e não havia vergonha nem tristeza. O lar do Éden está fora do nosso alcance hoje. Não vivemos esse tempo, mas temos relatos do que ali aconteceu. Não podemos alcançar plenamente aquela unidade, porque em Adão todos pecaram. Mas o Filho de Deus providenciou um modo de os filhos de Adão serem redimidos. E todos nós sabemos que através do sacrifício de Cristo,
isso foi possível, esse relacionamento com Deus, relacionamento esse que foi quebrado nesse jardim, quando foi instituído o primeiro lar, através da desobediência, do que caracterizou o pecado. Preparou um lar celestial que excede em excelência o jardim do Éden. Então esse sacrifício de Jesus preparou a mim e a você um lar que excede em excelência o lar que foi o primeiro lar, o lar que se deu ali no jardim do Éden. Esse lar é o lar celestial. Então eu quero que você agora entenda a semelhança de um e do outro. As semelhanças entre o lar do Éden e o lar celestial são marcantes. E a primeira semelhança é: o céu é o lugar da habitação de Deus e, portanto, é um santuário da sua graça. Eu vou pedir que você vá comigo a Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 21, 1 a 4 diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, preparada para seu noivo. E ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Olhem comigo agora capítulo 22, do seu versículo 1 ao 5. Então o anjo mostrou-me um rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos e o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz, de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Então, a semelhança entre o lar do Éden e o lar celestial são marcantes. E como nós vemos, o primeiro lar no Éden, Adão tinha a incumbência de governar tudo aquilo que havia sido criado. E aqui, no mesmo local onde Deus habita, existem o santuário da sua graça, que excede em excelência por tudo que o Senhor já tem preparado, por tudo que o Senhor já preparou para aqueles que são os seus. Sabemos que Jesus já preparou esse lugar para nós e que Ele nos levará para lá. Olha o que nos diz João 14, no seu versículo 2 e versículo 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esse lugar o Senhor já tem preparado. Não participamos desse primeiro lar, o lar no Jardim do Éden, mas participaremos, aqueles que já entregaram sua vida a Cristo, participará do lar futuro, o lar que o Senhor foi preparar. Sabemos que o céu é um lugar onde seremos bem recebidos por Jesus, Ele quer que estejamos lá com Ele. Olha o versículo 24 do capítulo 17 do mesmo Evangelho. 17, 24 diz: Pai, meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amastes antes da fundação do mundo. Então o Senhor tem desejo, Ele quer que toda a criação reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, volte a ter um relacionamento com Ele e participe desse lar, esse lar futuro que está preparado para aqueles que são do Senhor. Sabemos também que viveremos lá para sempre, gozando da bondade e da misericórdia de Deus eternamente. Olha o que nos diz o Salmo 23,
E o Salmos 23 é muito conhecido pelo seu início: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no verso 6 ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Portanto, iremos novamente contemplar a Deus e refletiremos somente Deus uns aos outros. Seremos seu povo e ele será sempre fiel e justo conosco, não porque mereçamos alguma coisa, mas porque ele se uniu a nós na fidelidade da sua aliança. Seremos novamente a comunidade do pacto, reunida por Deus, em Deus e com Deus no nosso meio. O Senhor conosco, sendo a nossa luz, como nós lemos lá em Apocalipse. Na cidade de Deus não haverá distância entre gerações, todos estarão juntos. Não haverá culpa nem tristeza, pois Deus habitará conosco no meio da sua cidade. E, portanto, não haverá pecado na cidade santa ou na santa cidade. É justamente por causa do pecado que nunca poderemos viver como no lar celestial aqui na terra. Exatamente por aquilo que nos separou de Deus através de Adão, da sua desobediência. Mas isso não deve impedir que o lar cristão seja uma amostra, um exemplo do lar que nosso Salvador comprou e preparou para nós. Estamos hoje entre o lar do Éden, que se deu lá no jardim do Éden, e o lar celestial. Não podemos criar o céu na terra, mas nossos lares podem e devem ser um reflexo do lar que nosso Salvador comprou e preparou para nós. E comprou de uma forma que não conseguimos mensurar, porque foi pago pelo seu sangue, um sangue inocente, pagando a culpa do pecado de pessoas que estariam condenadas. O empreendimento de nutrir uma família forte está acima do nosso alcance. Não temos condições, somos limitados e não temos como ter um empreendimento ou nutrir uma família forte. Mas a graça de Deus nos capacita a viver acima da habilidade que possuímos, pensando nas pessoas de modo prático e pedindo graça ao Senhor para mostrarmos às pessoas a bondade e a maneira que o Senhor trabalha conosco. Deus criou a família dentro de um plano muito especial. Deus fez o homem e mulher, dando a ambos alguém com quem refletir a glória de Deus. E Deus deu a ambos uma incumbência, providenciando os recursos necessários para que cumprisse as suas responsabilidades, como nós já lemos no capítulo 1, versículo 29 e 30. O modelo do casamento antes da queda é a base para o governo no lar e nas igrejas, bem como um tipo de relacionamento entre Cristo e sua igreja. Portanto, não vivemos o lar, o primeiro lar que se deu no jardim do Éden, mas podemos viver o lar futuro. Se enquanto no presente, no lar presente, no meu lar e no seu lar, nós nos aplicarmos a conhecer mais do Senhor, para que possamos entender o que Ele quer dentro da minha família, dentro da sua família, qual o padrão dele, que não é um padrão qualquer, mas é um padrão de excelência. Então precisamos aplicar a palavra de Deus aos nossos corações, aos nossos lares, à nossa família, para que possamos viver realmente um casamento que se deu no primeiro lar, lá no Éden, e que continuará no futuro, quando estivermos com Cristo. Mas temos que exercer isso enquanto estamos aqui no presente, vivendo o nosso lar, para que Ele glorifique ao Senhor, para que Ele reflita a glória de Deus na minha vida como pai, na sua vida como mãe, na vida dos filhos, e para que o que façamos venha glorificar o nome do Senhor. Vamos agora ouvir mais um cântico e na sequência estarei orando e a seguir teremos a EBD Kids. Vamos ouvir o cântico agora.
Meu orgulho me tirou do jardim, sua vontade colocou no jardim em mim. O seu veneno, tudo que tenho, em troca do amor eu faria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Que alegria compartilharmos da palavra do Senhor. Traz para nós um regozijo tamanho sobre o conhecimento da palavra, sobre essas comparações entre um lar e outro, um personagem e outro, sobre uma situação e outra. E isso traz para nós uma alegria, porque vamos conhecendo e aprendendo do Senhor o quanto o Senhor ama a família e o quanto Ele preza pela família. Então que esse estudo dessa manhã possa ter trazido aos nossos corações a edificação que precisamos, o conhecimento da palavra, para que vivamos enquanto estamos no meio desses dois lares e que almejamos estar nesse lar futuro, que nós possamos viver um pouquinho aqui na terra daquilo que nós vamos viver no céu para sempre. Abaixe a sua fronte e vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada um daqueles que está assistindo nessa manhã. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor conforte através do teu Santo Espírito o lar da irmã Manuelita, que foi recolhida pelo Senhor na sexta-feira, e que o Senhor, ó Deus, faça com que tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela pôde compartilhar com os seus familiares a respeito da fé no Senhor, que isso possa trazer, ó Deus, para os seus filhos um conhecimento e um desejo de querer conhecer a Ti. Tivemos algum tempo ali falando, testemunhando do amor de Cristo a eles, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de trabalhar nesses corações, não só consolando, mas também confrontando, Deus, também fazendo com que eles entendam que precisam entregar sua vida a Cristo, porque hoje sua mãe está com o Senhor, mas se eles não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador, não saberão se poderão ter outra oportunidade. Portanto, que o Senhor trabalhe nos corações ali presentes e trabalhe no coração da tua igreja, que sentimos a Deus com o passamento da irmã, mas nos alegramos por saber que ela está com o Senhor, aguardando para viver nesse lar futuro, o qual nós também almejamos estar. Obrigado por essa manhã. Continue conosco através do que ainda teremos com a BD Kids. E abençoe, ó Deus, a professora e abençoe aqueles que estarão também assistindo. Eu oro e te agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para dar mais uma lição para vocês, mas primeiro vamos cantar. Deus é bom para mim. Então vamos lá? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, Deus é bom pra mim, seguro estou com Ele eu vou. Deus é bom pra mim. Então, crianças, vamos fazer uma oração agora, pedindo para Deus colocar a lição nos nossos corações. E aí nós aprendemos cada vez mais a palavra deles. Vamos abaixar nossa cabeça, cruzar nossos dedinhos e fechar os olhinhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graça lhe damos para poder estar aqui e ouvir da sua palavra, Senhor. Que a palavra entre no coração de cada um de nós e que crescemos cada vez mais nos teus caminhos, Pai. É tudo que eu oro e agradeço em nome de Jesus amado. Amém. Crianças, vocês já tiveram medo? Vocês sabiam que os discípulos de Jesus também já tiveram muitas vezes medo? E uma noite eles ficaram com muito, mas muito medo mesmo. Nesse dia, Jesus estava ensinando lá no Mar da Galileia. E tinha uma multidão, muitas pessoas mesmo, que ele precisou entrar num barco. Ali ele se sentou e a multidão ficou de pé na praia. Quando começou a anoitecer, ele chamou os seus discípulos e falaram que eles iam para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e seguiram o caminho.
E quem estava remando eram os discípulos que eram pescadores, porque eles conheciam o mar conhecia o mar, né? E tudo estava calmo. A Bíblia diz que Jesus naquele dia estava muito cansado, que ele foi para o fundo do barco e ali ele se deitou e logo dormiu. E os discípulos continuaram remando. Passando um tempo, a brisa começou a ficar um pouco mais forte, mas eles não ficaram preocupados, porque eles conheciam o mar da Galileia e sabiam controlar o barco. E para onde eles estavam indo, naquele lago, tinha um monte de montanha. E nem sempre eles conseguiam ver quando tinha tempestade. E aquilo não era apenas uma brisa forte. A Bíblia me diz que era uma tempestade. E logo as ondas começaram a ficar mais altas e jogava água para dentro do barco e molhava todos os discípulos. A única coisa que eles poderiam fazer agora era se segurar para salvar as suas vidas. E eles ficaram com muito medo. As ondas batiam tão forte, mas tão forte que parece que o barco ia quebrar em pedaços. E Jesus, o que será que estava fazendo? Segurando também? Não, eles ficaram amedrontados, porque Jesus ainda dormia em meio àquela tempestade toda. E eles pegaram, se levantaram e o barco girava para lá e virava para cá. E eles com aquele medo todo vindo no seu corpo, eles chegaram tentando ir até Jesus para acordá-lo. E conseguiram chegar lá. E acordaram Jesus. Jesus abriu o olho, viu aquela tempestade e o medo nos olhos dos seus discípulos. E os discípulos perguntaram para ele: Senhor, Mestre, o Senhor não se importa se vamos morrer? E Jesus se importava, porque Jesus era o Salvador e era amigo deles. E vendo o medo nos olhos deles, Jesus se levantou com aquela voz de autoridade, de poder que só ele tem, virou e falou para o mar e para os ventos: acalma-te, aquieta-se. Só Jesus, que era poderoso, era Deus, poderia falar com a tempestade e esperar que ela obedecesse. E aquele vento forte, aquelas ondas altas, de repente, tudo ficou calmo, com o poder de Jesus. Só o Senhor Jesus pode acalmar os ventos e o mar. E com isso, Jesus ficou olhando para eles. E será que Jesus ficou triste com eles? Porque ele já andava com Jesus há um tempo. Viu Jesus fazer milagres. E já viu Jesus ensinar a sua palavra. E eles estavam com medo. E Jesus pegou e disse para eles: por que estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Eles ainda não tinham descoberto que Jesus era o Salvador e seu amigo. Que só Jesus poderia levar eles em segurança para o outro lado. E eles ficaram assombrados, mas ficaram admirados também, porque Jesus falou e a tempestade acalmou. Então eles se olharam e, olhando um para o outro, falaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Vamos repetir? Está em Mateus 8:27. Quem é este
que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Esse é o Senhor Jesus Cristo, que tem a voz de poder, que é Deus, e até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem. Mateus 8, 27. Então, crianças, é assim que Deus cuida de nós. Em qualquer momento que a gente tiver com medo, Ele cuida da gente, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida do papai, Ele cuida da mamãe, Ele cuida dos seus irmãozinhos. E hoje nós estamos com essa doença, o Covid-19. Mas você sabe que Deus já está cuidando da gente. A gente está dentro de casa, mas Deus está cuidando de cada um de nós. E se a gente orar para Ele, pedir para Ele continuar cuidando da gente, Ele vai cuidar. Só que é no tempo dele e não no nosso. Mas tenha fé, creia que Ele está cuidando de você. Nós que já somos salvos, tanto eu quanto você, criança, devemos orar, ler a Bíblia e confiar no Senhor Jesus. Assim, os discípulos não confiaram naquele problema, mas nós temos que confiar nesse problema. Mas eles confiaram depois. E você, criança, que ainda não tem Jesus como seu Salvador, seu amigo, você sabia que hoje você pode tê-lo? Porque a Bíblia diz, em Romanos 3:23, que nós somos pecadores e com isso estamos separados da glória de Deus. E o que nos separa de Deus é o pecado, é o coração sujo. E hoje, se você quiser, você pode limpar o seu coração, porque Deus deu Jesus na cruz, derramando o seu sangue para livrar-nos desses pecados. Então, se você está com vontade de receber Jesus hoje, você sente no seu coração que quer Ele no seu coração, abaixe sua cabeça, cruze as mãozinhas, feche os olhos e converse com Ele, dizendo: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, eu sei que o Senhor é o Salvador e amigo de cada um de nós. E eu quero que o Senhor limpe meu coração e que eu possa estar nos seus caminhos, Senhor, ouvindo de Ti. E que você seja o meu amigo e Salvador. É assim que eu oro em Teu nome. Amém. Se você tomou essa decisão, sentiu no seu coração e fez a oração junto comigo, converse com o papai e a mamãe, que eles são os mais próximos de nós hoje. E eles sabem que você tomou a decisão. Amém? Então, um grande beijo para vocês. Deus lhe abençoe. Tenha um domingo muito lindo e uma semana maravilhosa, tá? Amém.